Oi, gente. Começando agora a aula 5 do curso Fundamentos da Fé Judaico-Messiânica e Nazarena. Semana passada nós não tivemos, né? Era a preparação do Kippur. E agora nós estamos começando a aula 5, corrigindo ideias equivocadas. Vamos abordar 2 temas durante essa aula. A gente teve um probleminha aqui na tecnologia, então não dá. Eu vou ter que colocar o PowerPoint, vai ficar meio estranho assim, mas eu acho que a gente conseguiu, né? Então, lembrando a vocês que nós estamos estudando principalmente com base no livro Judaísmo Nazareno, O Caminho de Yeshua e seus Talmidim. Esse livro aqui do Tzadok Ben Derer, um livro excelente, são mais de 600 páginas explicando sobre o caminho de Teshuvá, um caminho de Teshuvá equilibrado, um caminho de Teshuvá verdadeiramente baseado em fatos históricos, em documentos históricos, não em achismos, explicando e explorando a verdade sobre quem foi Yeshua, quem foram os seus Talmidim, o que aconteceu realmente nas Querubim primitivas, o que aconteceu realmente no livro de Atos, qual é a essência de Yeshua, Mashiach, qual é a natureza de Yeshua, corrigindo várias ideias equivocadas, né? Nós já falamos sobre quem é Yeshua, já falamos sobre o nome de Yeshua, já falamos sobre Yeshua como uma manifestação, uma emanação do Eterno, né? E agora a gente vai falar sobre essa questão da Trindade. Porque existe uma diferença entre... Vou botar aqui, tá? Existe uma diferença entre Trindade e diferentes manifestações do Eterno. Qual é a doutrina da Trindade? Isso aí está na página... Isso aí começa na página 383 do livro, tá? Pensamento da Trindade. Então, os defensores da Trindade alegam que existem vários versículos que falam do Pai e do Filho, o que apontaria para a existência de 2 pessoas diferentes, né? Enquanto outros textos falam do HaKodesh, do Espírito Santo. Isso apontaria para uma Trindade, né? 3 pessoas diferentes. Mas a Bíblia nunca falou sobre pessoas para se referir ao Eterno. E nem nunca usou a palavra Trindade. Ao contrário, toda a Bíblia, Torá, todo o Taná, todo o Brit Hadashah, sempre fala que o Eterno é um. O próprio Yeshua falou, quando eu perguntarei ele qual era o maior dos mandamentos, ele falou o quê? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Né? Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Então nós temos que acreditar na Torá e na palavra de Yeshua, testemunho de 2. O Eterno é um, Echad. Né? Lá em Marcos 12, 29, você pode ver Yeshua afirmando isso. Então, mas é muito importante entender o seguinte: apesar de ser uma manifestação do Eterno, Yeshua veio ao mundo como homem. Ele assumiu uma identidade humana. Então ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu... Enfim, ele foi tentado em todas as coisas, né? Então, a realidade é essa. É que como homem, aqui no mar dele, estava no corpo. Então ela estava separada daquele mar do Eterno, em sendo a mesma coisa. Então, é muito importante entender isso. O Eterno é errado, o Eterno é um. Isso é inegociável. Isso é uma verdade, mas é um que se manifesta para nós de várias formas. E a Torá e o Brit Hadashah nos revelam isso de forma clara, de forma bem explícita. E nós podemos realmente entender isso da forma que a gente vai explicar aqui.
Então, passa o link para a Rosa também, por favor, Gabi. Tá? Vão colocando aí, gente, eu quero ver à medida que vocês forem chegando, vão colocando o nome de vocês, de onde vocês estão. Essa interação com vocês é muito legal. Vão colocando também, confere aí se o som tá bom, se a imagem tá boa, se vocês estão conseguindo ver, se tá tudo bem. Tô vendo por aqui agora, né? Jimmy Marinho, Vitor Manuel, mais 2 pessoas, estou olhando aqui. Rosa já tá aí, obrigada, Rosa. Não precisa mandar o link para ela, porque ela já tá aí, tá? Valéria, obrigada, gente. Obrigada a vocês todos por estarem com a gente aqui para a gente estudar em profundidade, né, como as coisas realmente são. Então, o que aconteceu? Se você pegar na Brit Hadashah em aramaico, e aí eu quero repetir para você que nós estamos aqui lidando, o Tzadok, ele foi muito, muito inteligente, muito correto nisso. Nós estamos aqui trabalhando com a Peshita, nós trabalhamos sim com a Septuaginta, com a Vulgata, mas nós estamos tomando como texto básico também a Peshita. O que é Peshita? Peshita beleza. Rodrigo, interior do Paraná, muito bom, obrigada por você estar aqui com a gente. Fica com a gente até o final, porque tem ensinamentos muito profundos, muito reveladores, para deixar claro na nossa cabeça quem realmente é Yeshua Mashiach. Então, a Peshita, né, como a gente já explicou na aula 2, né, são os manuscritos em aramaico, porque sim, os evangelhos, as Bessorot, elas foram escritas em aramaico, elas não foram escritas em grego, como muitos pensam, né? Já foi comprovado que elas foram escritas, são manuscritos bem anteriores ao Concílio de Nicéia, o que exclui toda a argumentação de que o Brit Hadashah foi profundamente transformado em sua estrutura fundamental, em que tem mentiras em sua estrutura fundamental. Não. A Peshita, ela nos prova que o Brit Hadashah é autêntico, algumas pequenas modificações, nada estrutural em sua teologia, em sua essência. E a Peshita, ela é bem anterior, como a gente viu na aula passada, né? Que os próprios pais do judaísmo messiânico passaram isso diretamente, a Peshita diretamente aos seus sucessores, e com isso preservando a verdade e a visão da verdade. Então nós usamos aqui, o Tzadok usa nesse livro muito a Peshita. Se você quiser pesquisar mais sobre Peshita, você tem na internet, inclusive ele está terminando uma tradução do aramaico da Peshita, que a gente está aguardando ansiosamente, né? Quando sair, me avisa pra gente, porque eu vou correr lá, eu quero ser a primeira, uma das primeiras, quer dizer, a primeira não você que vai ter muita concorrência, né? Mas eu quero ser uma das primeiras a adquirir, porque a gente quer ir na fonte, a gente quer beber da verdade. E o Tzadok é uma pessoa que tem se preocupado profundamente com isso, com buscar a verdade objetiva, a verdade fundamentada em documentos da época, a verdade fundamentada em documentos autênticos. Ele não simplesmente fala, era da época. Não, está em tal documento, sua autenticidade é tal, foi escrito por tal pessoa. A gente vai ver isso. Isso é muito importante para nós. É o que eu falo sempre. Não acredita em nada que te dizem. Não acredita simplesmente em nada que te dizem. Vai provar. Prova como? Como você vai provar? Jejum, oração, pedido ao Eterno que mostre, que revele e estudo. Tudo isso precisa estar em conjunto. Não adianta você só estudar dissociado da Ruach HaKodesh. Não adianta também você só buscar a revelação e não estudar, não correr atrás para aprender, para ver a verdade, para buscar a verdade. É muito importante buscar a verdade. Eu quero compartilhar aqui como a minha caminhada começou. Há muitos anos atrás, muitos anos, eu ainda estava na igreja evangélica. Há uns 30 anos atrás, eu fiz uma oração, eu pedi ao Eterno, eu falei, Eterno, eu sei que a verdade absoluta eu não vou saber em vida, só no Larabá. Mas me leva o mais próximo que você puder da verdade em vida, porque eu quero. Me leva o mais profundo que você puder. Tão profundamente quanto alguém pode andar com seu Deus, eu quero andar com você. Tão profundamente quanto alguém pode saber a verdade, eu quero saber a verdade. Então, o que eu quero falar é isso, gente. Prova, estuda,
Não se fixa numa fonte só. Não pede ao Eterno que te guie em relação aos mestres que você vai ter, em relação ao alimento, em termos de estudo, com o qual você vai se alimentar. Inclusive prova tudo aquilo que eu te falar, à luz do Ruach HaKodesh, à luz dos estudos, à luz daqueles que você conhece e considera realmente pessoas fundamentadas na verdade, buscando a verdade e não apenas a vontade do coração delas. Pessoas abertas. Então, Rodrigo está perguntando, existem sim alguns acréscimos, eu posso passar para você depois um estudo que o Tzadok Ben-Deria fez sobre isso, muito bem fundamentado quanto à autenticidade do Berit Hadashah, tá? Vou te passar isso aí se você quiser. Manda para mim, quem tiver dúvida também, manda para mim o zap, pode mandar, manda no meu zap, o zap da congregação 22. Vou colocar a Gabriela vai colocar aí nos comentários, tá? 99999, 5 vezes 9, 70, 86, ela vai colocar no comentário. Coloca para mim a pergunta pelo zap também. No seu caso, Rodrigo, eu vou te mandar o link do estudo que ele fez. Ele tem vários estudos nesse sentido, muito interessantes, muito bem fundamentados. Existem sim algumas diferenças, mas nada estrutural, nada essencial, nada primordial, nada que faça a gente abdicar da nossa fé no Eterno, no plano de salvação do Eterno, na essência do Berit Hadashah, são coisas periféricas, bem periféricas, vou te falar. E olha que eu tenho estudado isso muito, nos últimos 12 anos eu tenho estudado isso, e a conclusão que eu cheguei é a seguinte: não existe nada profundamente essencial mudado no Berit Hadashah, porque, na verdade, o interesse daqueles que serviam ao Eterno, daqueles que criam em Yeshua, era manter a verdade e não mudar a verdade, como muitos por aí alegam. Houve sim pessoas querendo mudar a verdade, mas naquele início, no primeiro século, havia realmente uma vontade de manter, de preservar a verdade. Esse era o espírito. E a outra coisa também, a que Deus nós serviríamos se Ele não estivesse preocupado em manter a verdade? Que Deus é esse todo-poderoso que permitisse que houvesse algo tão importante sobre o qual nós fundamentamos a nossa fé, que houvesse mentira fundamental? Isso é muito importante para a gente pensar, para a gente questionar, para a gente orar, e vamos em busca da verdade, certo? Então o que acontece? Yeshua teve uma natureza humana, apesar de possuir a natureza divina. Então, quando ele orava o Pai, ele não estava entrando em contato com outra pessoa, mas ele estava a natureza humana de Yeshua, buscava conectar-se com a Kenumá do Pai. A Berit Hadashah em aramaico, ela é clara ao demonstrar que Yeshua recebeu a adoração. Ele não rejeitou a adoração. E daí nós temos duas opções: ou ele era um louco varrido, que não tinha nem um pouco de fé, ou ele realmente era quem ele dizia ser. Ele era o Yud Revavê, que se manifestou em carne, e não um semideus. Não existe, gente, é muito importante lembrar disso, não existe a opção de que Yeshua tenha sido um homem que se iluminou e que se tornou Mashiach, porque ele mesmo afirma sua pré-existência, sua presciência, ele mesmo se afirma como divino. Não existe essa opção dele ser um grande mestre. Ou ele era um louco total, ou ele era quem ele disse que ele era. E como eu já falei numa outra aula, eu tenho pregado sobre isso, né? Eu estudo muito sobre isso como psicanalista. Houve uma reunião de psicólogos e psicanalistas, especialistas em análise de personalidade, que analisaram a personalidade de Yeshua HaMashiach e chegaram à conclusão que ele não era louco, que havia uma coerência total entre o que ele falava e o que ele vivia, apesar de ele falar coisas essenciais e coisas que não eram conformadas com aquela época vigente. Ou seja, ele não tinha compromisso com ninguém a não ser com o Pai. Quando ele precisava falar a verdade, ele falava. Quando ele precisava trazer a Torá, a sua essência, ele trazia.
Quando ele precisava desmoestar, ele admoestava, mas havia uma profunda coerência em tudo que ele fez, que não se aplica absolutamente a qualquer luta. Desde o começo, ele falava qual seria a submissão e ele cumpriu com a submissão até o fim. Houve uma coerência total. Desde o começo, ele agiu de acordo com aquilo para o que ele tinha vindo à Terra. E morrer, expiar os pecados do mundo, ressuscitar, enfim, ser o Mashiach ben Yosef, com a missão expiatória. Então, não existe essa opção dele ser apenas um grande mestre. Não existe, absolutamente. Então, eu peço a você que pense, que reflita sobre isso, porque essa é uma questão muito importante. Segunda questão, muito importante. As pessoas da época de Yeshua e logo depois de Yeshua viviam judaísmo. E o judaísmo tinha um profundo respeito pela unicidade do Eterno. Eles tinham um profundo respeito pelo fato do Eterno ser um só. Eles tinham um profundo respeito e temor ao Eterno. Então, tudo que a gente vai ver aqui, a maneira como eles agiam, a gente tem que entender que eles agiam dessa forma, porque eles entraram em contato direto com um poder superior, com um poder muito maior. Com algo realmente extraordinário, que entrou na história. Nós temos que entender que aqueles daquela época, que a gente vê no relato bíblico, eles sabiam mais do que nós, porque eles estavam vivendo aquela realidade. Eles conheciam o Tanar, né? A Torá, Neviim, Ketuvim, eles conheciam as profecias melhor do que nós conhecemos hoje. O Tanar era ensinado nas sinagogas, tanto que quando Rav Shaul fala que toda a escritura é inspirada pelo Eterno, na verdade, ele não estava falando pelo Brit Hadashah ainda, porque o Brit Hadashah não existia ainda. Ele estava sendo construído pelo próprio Rav Shaul. Ele estava se referindo a Torá, Ketuvim, Neviim, o Tanar. Ele estava falando do Tanar. E hoje nós vamos ver que o próprio Tanar, se cumprindo no Brit Hadashah em Yeshua, prova que Yeshua era uma Kenumá do Eterno, era uma emanação do Eterno, e não simplesmente um homem que se iluminou, ou simplesmente uma segunda pessoa da Trindade. Mas vamos voltar a essa questão da Trindade, né? A ideia da Trindade surgiu por meio dos cristãos gentios, influenciados pelo politeísmo da cultura greco-romana, que refutava a existência de um único ser supremo. Ou seja, houve um sincretismo que fez com que essa doutrina da Trindade fosse aceita. É muito interessante isso, né? Por isso a gente tem que conhecer a história. E a história nos prova que a doutrina da Trindade é politeísta. E aí é muito interessante que no início do cristianismo, os primeiros crentes de língua grega, eles não criam na Trindade, mas eles se mantinham fiéis ao monoteísmo judaico. Ou seja, eles acreditavam que o Eterno era um, errado. Corretamente, eles criam que existia um só Eterno, que existe, né? Que é apenas uma só pessoa, com três hipostases, três aspectos, três substâncias, se manifestando de três formas diferentes. E aí a gente entende que esse conceito grego de hipostase equivale ao conceito semita de kenomê. Então, os primeiros discípulos gregos transmitiram verdadeiro sentido das escrituras sem heresia. Isso aí foi depois que aconteceu. Tá? Já no século II, o chamado pai da igreja, Tertuliano, escreveu uma obra chamada Contra Praxeas. E nessa obra, ele criou o termo Trindade. E ele
começou a difundir esse pensamento da Trindade, de que o Eterno são 3 pessoas. Aqueles que acreditavam que o Eterno era um, eram chamados por ele de monarquistas, né? De rei, né? E aqueles que mantinham a crença que Yeshua é o Eterno, era um pensamento que conflitava com a teologia do Tertuliano. Ele escreveu assim, criticando, tá? Criticando os monarquistas, tá? Olha o que ele escreveu. Ele diz que o próprio Pai desceu até a Virgem, foi Ele mesmo nascido dela, Ele mesmo sofreu, de fato foi Ele mesmo, Yeshua HaMashiach. Tertuliano escreveu isso num livro que ele escreve contra Praxéias. Olha só que coisa interessante, né? O que acontece então? O Pai então verdadeiramente nasceu, o Pai sofreu, o próprio Pai, o Senhor Todo-Poderoso, a quem suas orações os monarquistas declaram ser Yeshua HaMashiach. E aí ele fala o seguinte, mas já que eles consideram os dois, pai e filho, como sendo senão um, tudo isso está nessa obra dele, que você pode consultar na internet. E aí Tertuliano também fala o seguinte, os crentes judeus afirmavam que ele, o Yud Heh Vav Heh, é o mesmo que o Filho, ou seja, ele se manifesta na terra através do Filho. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Pai, Ein Sof, ilimitado, infinito, se contraiu, se limitou. E através do Filho, se manifestando no Filho, veio, morreu por nós, deixou sua mensagem e ressuscitou. Para os nazarenos, então, o Mashiach é o Eterno, é uma manifestação, uma kenomá do Eterno. E aí nós vemos que o cristianismo tertuliano se afastou das raízes do judaísmo bíblico, a verdadeira religião ensinada por Yeshua e seus discípulos. Os antigos cristãos, aqueles dos primeiros tempos, eles pensavam corretamente que o Eterno é uma só pessoa, com 3 aspectos ou substâncias. Anderson, depois você conversa comigo sobre isso e você coloca seus argumentos e aí eu vou colocar os meus, mas eu te peço que você ore muito, que você peça ao Eterno que te mostre a verdade, porque esse é o processo pelo qual eu passei. Não adianta você simplesmente falar, o conceito está sendo totalmente deturpado, não colocar os argumentos. Eu te peço, assiste, depois você coloca os seus argumentos, tá? Vamos lá. O que aconteceu no Concílio de Nicéia? Essa doutrina da Trindade, a partir do 3º século, ela foi disseminada. E nós já vimos que ela teve a influência do politeísmo grego, né, e romano também. E ela terminou por implicar, já no 4º século, a convocação dos concílios de Nicéia, que foi em 325 da Era Comum, e de Alexandria, que foi em 362 da Era Comum. E aí, o que aconteceu? Era um pensamento minoritário, o pensamento da Trindade, mas ele passou a constituir um dogma do catolicismo romano. E aí, com os concílios do século IV, que foram instituidores da doutrina da Trindade, houve uma inversão daquilo que era verdade, a verdade original, daqueles que tinham convivido com o Mashiach, daqueles que estavam nos primórdios das Querrilot, nazarenas e messiânicas. Como se pode fazer isso? Entre em contato comigo pelo Zap. Ou então depois você pode colocar aí também. Mas ouve o que eu estou dizendo, ouve os argumentos, ouve a fundamentação, ouve essa fundamentação séria, porque houve uma época em que eu também não acreditava, mas eu passei a acreditar porque eu passei a buscar. Eu passei a pedir ao Eterno que me mostrasse. Agora, é o que eu falo, a vida fica muito mais fácil quando você aceita que o outro pode ter uma opinião diferente da sua, e ainda assim vocês podem se amar, e podem ser amigos, e podem valorizar os pontos que vocês têm em comum. Então, vamos lá. Os primeiros
aqueles que conviveram com Yeshua, aqueles que estiveram lá com ele, aqueles que foram iluminados em Shavuot pelo Ruach HaKodesh, esses acreditavam que o Eterno era um que se manifestava por essências, por Kinumê diferentes. A gente falou sobre isso na aula, a partir de 2 aulas atrás, na aula passada. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode descer na nossa linha do tempo e pode ver as outras aulas. Você pode também me pedir esse livro aqui, ele está em PDF, ele está sendo distribuído gratuitamente em PDF, e eu peço a você, Anderson, que examine esse livro, examina e refuta, porque eu estou aberta, todos nós estamos abertos. E, bom, mas aí o que aconteceu? Lá no comecinho, aqueles que tinham contato realmente com Yeshua, aqueles que tiveram contato com as Querrilot primitivas, com a descida do Espírito Santo em Shavuot, eles criam como? Eles não criam em Trindade. A Trindade foi posterior. Eles criam que o Adonai errado, como o próprio Yeshua afirmou, que se manifestava de forma diferente, como o próprio Yeshua afirmou. Mas agora vamos analisar a Brit Hadashah à luz do Tanar. Lá em Atos 17:11, Rav Shaul, Paulo, elogiou os judeus da Bereia, pois examinaram as escrituras para ver se o que ele dizia era verdadeiro. E é por aí, o caminho é esse, examinar. As escrituras usadas pelo Bereano eram o Tanar, né? E por causa disso, nós cremos que o Tanar deve ser a fonte principal da interpretação bíblica. A melhor maneira de comprovar que Yeshua é o Yud-Heh-Vav-Heh é simplesmente comparar os escritos do Tanar com os escritos do Brit Hadashah. O Tanar afirma que o Yud-Heh-Vav-Heh é o Criador. A Brit Hadashah afirma que Yeshua é o Criador. Onde está isso? No Tanar. No princípio criou Elohim nos céus e a terra. Gênesis 1:1. Mas agora, Yud-Heh-Vav-Heh, tu és nosso Pai, nós o barro e tu nosso oleiro, e todos nós obra de suas mãos. Isaías 64:8. Nas versões cristãs está em Isaías 64:7. Você pode comprovar, aliás, é muito bom que você tenha sua Bíblia em mãos, para você comprovar tudo isso que eu estou falando. Depois, para quem quiser pegar o PowerPoint, né, eu mando ele em PDF para vocês. E também, se você quiser, você pode acessar também a gravação da aula, que vai ficar na nossa linha do tempo. Então nós temos o PDF do livro, o PDF resumido e também a gravação da aula. Você pode estudar, você pode ler, você pode reler, você pode meditar à luz de oração, você pode refutar um por um, você pode pedir ao Eterno que te ilumine sobre isso. Bom, vamos lá. No Tanar está escrito isso, mas e no Brit Hadashah? E eu repito, quem escreveu o Brit Hadashah viveu logo depois de Yeshua. Nos 100 anos seguintes à vida de Yeshua, foi escrito o Brit Hadashah e trazido até nós hoje. Ou seja, quem escreveu o Brit Hadashah estava perto de tudo o que tinha acontecido e também estava perto de toda a tradição judaica da época, que tinha um profundo respeito pelo Eterno e que considerava a idolatria como algo extremamente grave. Os idólatras eram mortos. Então nós vamos prestar atenção nisso, tá? O que há no Brit Hadashah quanto a Yeshua ser o Criador? Está escrito lá em Colossenses 1, de 15 a 17, o qual, Yeshua, é a imagem do Elohim invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por
Ele. Olha só que coisa, muito profunda, né? Muito forte isso. Mas lá no Brit Hadashah também está escrito o seguinte, lá em Hebreus 1:3, lembrando que o Brit Hadashah foi escrito lá no comecinho, lá nos primórdios. A gente já provou na aula 1 e 2, falando sobre a Peshitta, falando sobre os manuscritos originais. Se você quiser a prova disso, volta lá. Tá? O qual, falando de Yeshua, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Falando Yeshua sendo o resplendor do Pai e a expressa imagem da pessoa do Pai. É muito poderoso isso, gente. E lá também está escrito em João 1, de 1 a 3 até o 14. E o 14. No princípio era a palavra, memra, a gente vai falar sobre isso. E a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Ele estava no princípio com Elohim. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Está aqui claramente escrito: sem ele, nada do que foi feito se fez. Brit Hadashah afirmando claramente que Mashiach é Criador. Muito interessante, né? Mas a gente vê também que o eterno é errado no Taná. E no Brit Hadashah a gente vê que Yeshua, eu e o Revavê são errados. Está escrito lá em Devarim, Deuteronômio 6:4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E também está escrito em Yohanan 10:30, eu e o Pai somos errados, somos um. Essa unidade entre Yeshua e o Yud-Heh-Vavê também foi mostrada quando Mashiach dialogava com Filipe. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Se encontrará em Yohanan 14:8 e 9. E Yeshua falou: eu estou há tanto tempo convosco que vocês não me conheceram, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Só existe duas opções. Ou Yeshua era realmente uma Kenumá, uma manifestação do Pai, ou era um louco varrido que achava que era Deus. Não existe opção dele ser um mestre. Não existe opção dele ser uma outra pessoa. Porque ele mesmo afirma: quem me vê, vê o Pai. Gente, isso é muito sério, a gente tem que parar para pensar nisso. Amém, mano, não é isso? É nisso que o Eterno me levou a acreditar na minha busca. E olha, foram mais de 20 anos de busca, mais de 20 anos de estudo, mais de 20 anos buscando, estudando profundamente, debaixo de oração, debaixo de jejum, pedindo ao Eterno. Eu pedia constantemente ao Eterno: Pai, me revela o Filho, porque o próprio Yeshua falou que é o Eterno que revela. Pai, me revela o Filho, Pai, me revela o Filho, E é essa a oração que eu peço que você faça, Anderson. Pai, me revela o Filho. E quando realmente o Filho começou a me ser revelado como uma emanação do Pai, como uma Kenumá do Pai, a minha vida espiritual, houve uma mudança assim profunda na minha vida espiritual. Profunda. De legalismo em vida, de prática no esforço, em unção do Ruach HaKodesh, de prazer, em profundo prazer e alegria, de devekut extrema. É impressionante, é como se fosse uma flor plantada em terreno árido, que começa a receber água, e água, e água, e água, porque reconhece que o Eterno está perto, que Ele mesmo se manifestou através de Yeshua para Ele mesmo nos trazer salvação. A gente vê também Yeshua, eu e o Yud-Heh-Vavê como Salvador.
Está lá em Isaías 45, 21. E repito, nós estamos comparando passagens do Tanar e passagens do Brit Hadashah. Lá em Isaías 43, 11 está escrito assim: eu sou o Yud Revavê, e fora de mim não há Salvador. E aí nós vemos no Brit Hadashah, e sinto muito, mas esse não foi um acréscimo, historicamente não existe qualquer relato de que isso tenha sido qualquer acréscimo, mas está lá originalmente no Brit Hadashah escrito o seguinte, em aramaico, na Peshita, que não passou pelos gregos, que não passou pelos romanos, mas que foi mantida original pela Igreja do Oriente, que não passou por concílio de Nicéia. Está escrito assim: porque hoje nasceu para todos vocês o Salvador, que é o Yud He Vav He, o Mashiach, na cidade de Davi. Lucas 2:11. E lá no Tanar está escrito assim também: pois não há outro Elohim senão eu, Elohim justo e salvador, não há além de mim. É que o Eterno fala através do seu profeta Yeshayahu, no capítulo 45, versículo 12. E lá em Atos 5:31 está escrito assim: Elohim com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Como você explicaria isso, a não ser pelo fato que o Yud He e Yeshua têm a mesma essência? Mas pelo Tanar, somente o Yud He é todo poderoso, Al Shaddai, mas Yeshua também é chamado de todo poderoso. Lá na Torá, em Gênesis 17:1 está escrito assim: apareceu o Yud He a Abraham e disse-lhe: eu sou o Elohim Todo-Poderoso. E a gente encontra no Brit Hadashah, lá em Apocalipse 1, de 7 a 8, o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Eu, Yeshua, sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim, diz Yud He, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez, Tanar e Brit Hadashah definem o Yud He e Yeshua como sendo um. Mas Tanar e Brit Hadashah também definem os dois como reis, rei dos reis. Está lá, olha. Lá em Deuteronômio 10:17. Certamente o vosso Elohim é Elohim dos Elohim. É o Senhor dos reis, Senhor dos senhores. Deuteronômio 2:47. Também. 2 vezes nós encontramos isso na Torá. E lá em Apocalipse 19:16 nós também encontramos o seguinte: e no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, falando de Mashiach. Yeshua e o Yud He também são definidos no Tanar e no Brit Hadashah como juiz. Lá em Isaías 33:22 está escrito assim: porque o Yud He é o nosso juiz. E lá em João 5:22 está escrito assim: palavras do próprio Yeshua, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Gente, é Tanar e Brit Hadashah. E só tem uma opção para você: ou você acredita, ou você acha que o Brit Hadashah está todo errado. E aí, se você acha que o Brit Hadashah está todo errado, é melhor você nem acreditar que Yeshua é Mashiach. Porque ou você acredita, ou você não acredita. Se não bastasse, somente existe um trono celestial para julgamento,
destinado única e exclusivamente ao Yud-Heh-Vavê. Está lá em Salmos 93, 2 e 103, 19. O livro do Apocalipse descreve o julgamento da humanidade por aquele que está sentado em um grande trono branco. E quem está nesse trono é identificado como sendo o Aleph e o Tav, que é o próprio Yeshua. Novamente um raciocínio simples e objetivo. O trono de glória pertence ao Yud-Heh-Vavê. Yeshua está sentado no trono de glória. Os dois são um. Oh, Baruch Hashem, aleluia. Oh, aleluia. Tanto Taná como o Brit Hadashah descrevem o Yud-Heh-Vavê e Yeshua como Senhor da glória. Gente, é muita prova. Não é uma, não são duas, são várias e várias e várias e várias. Não dá para descartar tudo isso. Está muito claro. O Apocalipse descreve o julgamento da humanidade por aquele que está sentado no trono branco, como eu já falei. E o Tanar descreve Adonai Tsevaot como o Rei da Glória. Está lá em Isaías 40, versículo 5, está lá no Salmo 24, 10. Adonai Tsevaot é o Rei da Glória, a glória do Yud-Heh-Vavê se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Yud-Heh-Vavê o disse. Olha que coisa. E lá no Brit Hadashah, definindo Yeshua Mashiach, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca executariam a quem? Ao Senhor da glória. Mas não para por aí não. Não para por aí não. Está escrito no Tanar que o Eterno não divide sua glória com ninguém. Está lá em Isaías 48, 11. E também está escrito em Mateus 16, 27, João 1, 14, 1 Coríntios 2, 8, que Yeshua tem a glória do Yud-Heh-Vavê. Olha só que coisa maravilhosa. O Mashiach é chamado em Terrelim de a mão direita do Yud-Heh-Vavê. A mão direita do Yud-Heh-Vavê é Mashiach. E a mão direita é algo que pertence a alguém. A minha mão sou eu. A minha mão é parte de mim. Eu não posso destacar a minha mão de mim e ela continuar a existir. Está escrito assim, lá em Terrelim 110, 1 e 5. O Yud-Heh-Vavê diz ao meu Senhor: senta-te na minha mão direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para os teus pés. Yud-Heh-Vavê, pela tua mão direita, despedaçará os reis no dia da tua ira. E no Brit Hadashah, o que está escrito? Está escrito assim: estando reunidos os perushim, está lá em Mateus 22, 41 a 45. Os fariseus: interrogou-os Yeshua, dizendo: que pensais vós do Mashiach? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Ele fazia muito isso, né? Perguntas e respostas. Envolver, porque ele sabia todas as respostas. Disse-lhe ele: como então que Davi, espírito, lhe chama Senhor Yud-Heh-Vavê, dizendo: disse Yud-Heh-Vavê ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos pelos cabelos dos meus pés. Yeshua mesmo se identificou como aquele de Terrelim 110. Olha só que coisa interessante, né? Se Davi, pois, lhe chama de Yud-Heh-Vavê, como é seu filho? Começa a pensar nessas perguntas e começa a responder essas perguntas para você mesmo. Começa a responder isso. É muito sério. Não é só uma ou duas provas, um ou dois lugares, não. O Brit Hadashah está repleto de passagens em que nós vemos que Yeshua e o Yud-Heh-Vavê são a mesma essência, manifestações diferentes da mesma essência. Na Peshita em aramaico,
Yeshua assegura que Davi chamou o Mashiach de Yud-Heh-Vavê. Se nós temos essa informação, a interpretação correta do Salmo 110 é a seguinte: se Yud-Heh-Vavê usará a mão direita, essa deve ser a mesma mencionada no verso 1, que é a mão direita do próprio Yud-Heh-Vavê e não outra pessoa. Logo, Yeshua é a mão direita do Eterno que se revela ao mundo. E a prova disso está lá em Yohanan, lá em Yeshayahu 53, em que ele descreve nitidamente a profecia messiânica. E não adianta querer dizer que não é, porque os próprios rabinos dos primeiros séculos mais antigos afirmavam que isso aí depois a gente pode trabalhar, e eu posso explicar essas questões para vocês. Os rabinos do primeiro século afirmavam que aquele mencionado em Isaías 53 era Mashiach, não há outra opção. Quando nós lemos Isaías 53, nós percebemos que o profeta está retratando o sofrimento do Messias, ou seja, o sofrimento de Yeshua. Salmo 110, ele é descrito metaforicamente como a mão direita do Eterno. E como eu falei, a mão é parte de nós, não tem como dissociar um membro de nós. Mas é interessante também que tanto Yeshua como o Yud-Heh-Vavê são rei de Israel. No Tanar, o Yud-Heh-Vavê é rei de Israel. Está escrito lá em Isaías 44:6. Assim diz o Yud-Heh-Vavê, rei de Israel, e seu redentor, o Yud-Heh-Vavê dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Elohim. E lá em João 1:49 está escrito assim: Nataniel respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Elohim, tu és o rei de Israel. Alguém que estava com ele ali no dia a dia falou isso. Olha só que coisa. Eu queria colocar aqui um parênteses, que é o seguinte: houve ao longo dos séculos, pela tradução, um empobrecimento quanto ao nome do Eterno. Porque na Torá tem lugares onde está Adonai, tem lugares onde está Yud-Heh-Vavê, tem lugares onde está escrito Elohim, Bereshit Bara Elohim. Há lugares onde está escrito Adonai de Sevaot. São vários os nomes. E cada nome desse do Eterno se adequa a uma situação. E muitas vezes nas traduções que chegam até nós em português, está tudo traduzido por Senhor. E aí o que acontece? Esse sentido profundo é perdido. Então o que eu aconselho a você é que você busque na Torá, que você busque no original hebraico, para ver aonde cada nome é escrito. E aí você vai realmente entender. O Tzadok, ele teve esse cuidado de ir lá no nome original, tanto onde ele coloca Yud-Heh-Vavê, é porque no original está escrito Yud-Heh-Vavê. Onde você vê Y-H-W-H, é o Yud-Heh-Vavê, que é traduzido para o português, tá? Se Yeshua e o Yud-Heh-Vavê são o mesmo, quem descerá dos céus com a nova Jerusalém após o reinado messiânico do Mashiach durante o milênio? O Eterno sabe. O próprio Eterno vai se manifestar no meio de nós, porque o Eterno se manifesta para nós através de Mashiach. Não sei se você assistiu a última aula, né? Nós não temos capacidade, nós não temos aqui em vida, nós não temos capacidade de apreender a grandeza do Eterno. Vou fazer uma comparação aqui muito, muito interessante. Por exemplo, se você pega um aparelho 110 e conecta uma corrente 220, o que vai fatalmente acontecer? Esse aparelho vai queimar. O Eterno se revela a nós através da sua face pequena, que é Yeshua. Ele se contrai, ele se constrange, ele se manifesta através de Yeshua. Se você continuar com a gente nas próximas aulas, isso aqui tudo é uma construção. Nas próximas aulas você vai ver outros aspectos, você vai ver
como o Talmud revela Yeshua, você vai ver como a Kabbalah revela Yeshua, e eu digo a Kabbalah judaica filtrada pela Torá, porque nós aqui da Kehilat Sur Israel abominamos, não aceitamos de maneira nenhuma nada que esteja em desacordo com a Torá. Tudo, nós cremos que tudo deve ser filtrado pela Torá. Então, se estiver em desacordo com a Torá, não presta para nós, não vale para nós, vai ser cortado. Mas existe uma Kabbalah judaica de acordo com a Torá. E ela também nos revela que Yeshua é o Maquenumá eterno. O Talmud também nos revela que Yeshua é o Maquenumá eterno. E aí você vai ver como o Eterno vai se revelar a nós através de Yeshua, enquanto nós não pudermos suportar a sua glória, porque Ele é infinito. Ele não pode ser concebido e apreendido por nós no momento e no estado que nós estamos. Por isso Ele se revelou a nós através de Yeshua. E isso é algo maravilhoso, porque a salvação não é algo simplesmente que o homem pecou e um homem se iluminou e salvou a humanidade, se tornou Mashiach porque se iluminou e salvou. Não, não é uma história entre homens. O próprio Eterno abandonou a sua glória, se revelou a nós através do seu braço, através da sua manifestação. Ele entrou na história, Ele veio guerrear as nossas guerras. Ele, que não tinha que fazer isso, veio e fez por amor. E aí está a maravilha, aí está a grandeza da salvação, aí está a grandeza da expiação por Yeshua. Mas a gente vai explicar isso tudo pouco a pouco. Por isso esse livro tem 600 páginas, porque tudo precisa ser explicado passo a passo, para que a gente possa entrar no profundo e entender realmente qual é o maravilhoso plano de salvação do Eterno. Vamos lá. Todo joelho se dobrará a Yeshua e ao Eterno. E essa questão é uma questão crucial, porque a idolatria era um pecado punido com a morte, um pecado abominável a todos, principalmente naquela época em que Yeshua viveu. E está escrito lá em Isaías 44:6: assim diz Yud-Hevavê, Redentor de Israel, Yud-Hevavê Sevaot, dos exércitos, eu sou o primeiro e o último, e não há Elohim além de mim. Mas ele fala o seguinte, pois eu sou Elohim e não há outro. Jurei pelo meu nome, acabei de pronunciar uma palavra que não se voltará atrás. Todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua jurará ao meu respeito, que apenas Yud-Hevavê, apenas em Yud-Hevavê estão a justiça e a força. Como isso está no Brita Dachá, na Peshita, Filipenses 2, de 10 a 11. Para que, em honra ao nome dado a Yeshua, todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que o Yud-Hevavê é Yeshua HaMashiach, para a glória do seu Pai, Elohim. Joelhos se dobrando aos dois. Mas nós vemos também que tanto Yeshua como o Yud-Hevavê é o primeiro e o último. Olha só que coisa interessante. A eternidade do Yud-Hevavê era atestada ao longo de todas as escrituras. O Eterno, ele está fora do tempo. Nós, no nosso universo, ele vive dentro de uma bolha de tempo e espaço dentro do Eterno. O Eterno se restringiu a sua luz, restringiu a sua presença e criou para nós um palco, um universo, ou vários universos, mas isso é outra questão, de tempo e espaço, dual, onde há bem e mal, Yetzer HaTov e Yetzer Hara.
exatamente para nos dar a oportunidade de escolher, de exercer o nosso livre-arbítrio. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Mas ele se encontra fora do tempo, então ele enxerga o tempo de todos os ângulos. É por isso que o próprio Yeshua fala: quando pedirdes, crede que recebestes e vos será feito. Porque o Eterno, como está fora do tempo, quando ele criou o universo material, ele já sabia do que você ia precisar hoje. E quando você tem consciência disso, você pede a ele, você pede que o Eterno faça trazer até você o que ele emanou lá atrás, fora do tempo, antes de criar o universo. Gente, é algo sensacional, sobrenatural, os milagres se fazem. Nós precisamos ter essa consciência, expandir a nossa mente, entender que o Eterno está fora do tempo. Ele transita no tempo, em todas as direções. Nós só vamos para frente, não dá para voltar, mas ele transita no tempo em todas as direções. E é por isso, ele é o criador do tempo, ele é o criador de todas as coisas. E a eternidade dele está realmente atestada nas Escrituras. O que ele fala? Assim diz o Eterno, o Rei Redentor de Israel, Yud-Heh-Vav Tsevaot: eu sou o primeiro e eu sou o último, e não há Elohim, não há Senhor além de mim, não há Deus além de mim. Mas Yeshua fala também, lá em Apocalipse: eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E ele repete também em Apocalipse 21:6, a mesma coisa. Gente, é muito claro, é muito claro, é maravilhoso isso. Mas aí a gente vê também que tanto Tanar fala que todo que invocar o nome do Yud-Heh-Vav será salvo, como Brit Hadashah fala que quem invocar o nome de Yeshua será salvo. Onde está isso? Está lá em Jeremias 3:5. Nesse tempo, quem chamar pelo nome do Eterno, a saber, se com tua boca confessares o nome do Eterno, serás salvo. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só, gente, eu vou reler isso aqui, que ficou um pouco confuso. Nesse tempo, quem chamar pelo nome do Yud-Heh-Vav será salvo. Joel 3:5. Pessoas cristãs, Joel 2:32. E no Brit Hadashah: a saber que se com tua boca confessares o Senhor Yeshua, em teu coração creres que Elohim ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Gente, durante muito tempo, o tempo que eu relutei em crer que as coisas são exatamente assim, eu me questionava. Todo aquele que clamar pelo nome do Eterno será salvo, todo aquele que clamar pelo nome de Yeshua será salvo. Como conciliar duas coisas? É o óbvio. Yeshua é uma manifestação do Eterno, a mesma essência do Eterno. E quem diz isso foram pessoas do primeiro século que conviviam com ele, é muito maravilhoso. Mas lá em Romanos 10:9-13 está escrito assim também: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Yud-Heh-Vav de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Yud-Heh-Vav será salvo. Muito maravilhoso isso, né? Então, como a gente vê isso? Segundo Tanar, o justo seria salvo por meio da fé no Yud-Heh-Vav. Está lá em Abacuque 2:4. Paulo cita esse texto bíblico de Abacuque e explica que a salvação depende da fé em Yeshua. De outro modo, para o Tanar, a salvação vem da fé no Yud-Heh-Vav. Shaul concorda com isso.
e explica que a fé para a salvação deve ser depositada em Yeshua. Para Shal, quem crê em Yeshua, crê no próprio Eterno, mostrando mais uma vez que o Eterno, Yud-Heh-Vav e Yeshua são o mesmo. Mas tem mais, gente, tem muita coisa. Por exemplo, só o Eterno pode riscar o nome de alguém do livro da vida, só Ele. Yeshua tem o poder de riscar qualquer nome do livro da vida. Está lá em Êxodo 32, 33. Então disse o Eterno a Moshe: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Em Apocalipse 3,5 está escrito assim: o vencedor, da mesma forma que ele, será vestido com roupas brancas. Jamais riscarei seu nome no livro da vida. Também fala o seguinte: o Eterno é onisciente, sabendo até mesmo o que se passa dentro do coração dos homens. Jeremias falou o seguinte, lá em Jeremias 17, de 9 a 10. O Yud-Heh-Vav sonda os corações. E Yeshua falou: eu sou aquele que sonda a mente e o coração. E mesmo na sua vida, várias vezes, ele provou que ele sabia, conhecia o pensamento dos homens. Há vários episódios de Maria enxugando, derramando perfume, enxugando os pés de Yeshua com seu cabelo. O Eduardo está falando uma coisa aqui muito interessante que eu queria ler. Excelente, Cintia. Anos atrás, mesmo antes de conhecer o judaísmo messiânico nazareno, nunca aceitei muito o conceito de trindade. Então, para mim, não foi uma crise, mas uma compreensão de algo que o Eterno já mostrava em meu coração. Mas vejo que para muitos é dificílimo aceitar. Ore e busque de todo o coração, sua fé dará um salto. É exatamente isso que eu vivi quando eu entendi que é o próprio Eterno que se estende para nós, que se joga para nós em Yeshua, que se lança para nós e que Ele mesmo carrega o peso do nosso pecado. E isso condiz totalmente com aquilo que ele fala durante todo o Tanar. Gente, é tão óbvio isso, olha só. Eu falei sobre isso há umas 4 parashot passado, e ele tem falado isso constantemente comigo. Durante todo o tempo do povo de Israel, da conquista do povo de Israel, da conquista da terra prometida, das guerras, da saída do Egito, durante todo o Tanar, ele fala o seguinte: eu estou contigo, eu guerreio tuas guerras. Sou eu que guerreio tuas guerras, apenas se submete a mim, porque eu estou perto, não longe. Sou eu que te dou a vitória. E aí, na nossa maior guerra, que é a nossa guerra contra a nossa morte eterna, definitiva, porque o salário do pecado é a morte, o Eterno não estaria conosco, ele estaria lá no céu, de braço cruzado. Se vira aí vocês pecaram, vocês se viram. Gente, isso vai contra toda a compreensão de quem é o Eterno. Ele é amor, e o amor ele se derrama, o amor sempre busca um meio. O amor vai renovando seus pactos, transformando-os cada vez mais em pactos de misericórdia. A primeira tábua, onde não havia chance de perdão, que foi quebrada. A segunda tábua, que já admite perdão. O terceiro pacto, o pacto da cruz, que torna o perdão dele universal e acessível a todos. Gente, acreditar que o Eterno nos deixaria sós nesse mundo lutando pela nossa salvação é acreditar num Deus que não existe. É acreditar num Deus diferente desse Deus que nos revela através de todas as escrituras, Taná e Brit Hadashah. E sinto muito aqueles que dizem que o Eterno se revela no Tanar como um Deus cruel, vingador, doloroso. Não! O tempo todo ele se revela no Tanar como um Deus misericordioso, como um Deus de amor. O tempo todo. O tempo todo. Você vai estudar os Neviim, vai estudar os profetas. É o tempo todo ele mostrando o amor dele, a misericórdia dele, as chances renovadas de perdão. Basta você olhar para ele e ele está ali, ó, braços abertos. Não foi apenas Yeshua que revelou o Eterno dessa forma, não. O Eterno não nos é revelado dessa forma através só do Brit Hadashah, mas do Tanar também a gente precisa enxergar. E a gente vai ver também todas as profecias cumpridas em
Mashiach, mas eu quis começar o estudo por essa parte de Mashiach ser uma Kenumá, uma manifestação do Eterno, porque eu notei que havia muita confusão no nosso meio, e eu mesmo, durante muito tempo, passei por essa confusão. Mas eu posso falar uma coisa para vocês: pelos seus frutos os conhecereis. A gente conhece a árvore pelo fruto, a gente conhece a verdade pelo fruto que ela dá. E o fruto, desde o momento que eu reconheci essa verdade, de que eu reconheci que o Eterno está perto, de que Ele mesmo se manifestou através de Mashiach para nos dar salvação, gente, a minha vida espiritual deu um salto. Em todos os sentidos a minha vida deu um salto. Experimenta isso você. Se abre para estudar isso. Pede ao Eterno que te revele o Filho. E eu tenho certeza que Ele vai te revelar, porque essa é a maior vontade que Ele tem. Revelar quem Ele é, revelar quem é Mashiach, revelar que Ele está perto, que Ele mesmo tomou parte nisso, que não foi uma outra pessoa que Ele criou, mesmo sendo uma pessoa especial, mas foi Ele. Gente, isso é muito libertador, isso é muito maravilhoso, isso nos aproxima dEle, isso permite que a gente se abra para sentir o quão próximo Ele está de nós. Mas existem outras e outras e outras e outras. Gente, pega o livro e lê, eu não vou me delongar mais sobre isso, porque são muitas. Eu vou só ler aqui rapidinho. Mashiach seria o próprio Pai da eternidade, o El Gibor. Pois uma criança nasceu para nós, um filho foi dado, o domínio está sobre seus ombros, e ele será dado o nome de maravilhoso, conselheiro, El Gibor, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso foram os anjos que declararam. De modo que estenda o domínio perpétuo, o shalom do trono e do reino de Davi. O Mashiach, o governante de Israel, teria sua origem na eternidade. Está lá em Miqueias 5:1, nas versões cristãs, Miqueias 5:2. Mashiach, o governante de Israel. E tu, Betlehem, próxima de Efrata, posto que pequena entre os clãs de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E o Mashiach seria o próprio Immanuel, Deus Immanuel conosco. Portanto, o próprio Rebavê dará a vocês um sinal: a virgem engravidará, dará à luz um filho, e o chamará Immanuel. Está lá em Yeshayahu 7:14. O próprio Rebavê seria transpassado. Isso aí é demais, é demais. Essa passagem é demais. Está lá em Zacarias 12:9 e 10. Quando esse dia chegar, procurarei destruir todas as nações que atacaram Jerusalém, e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os residentes de Jerusalém um espírito de graça e oração. E eles orarão para mim. Isso é Eterno falando em profecia. Eles orarão para mim a quem transpassaram. Tem coisa mais clara? Não tem. Não tem. E aí você vai vendo e vai vendo e vai vendo. Ele tem poder para riscar do livro da vida. Ele tem onisciência, e a parte da onisciência é muito importante. Somente o Eterno é onisciente. E várias vezes está provado que Yeshua é onisciente. Eu queria falar ainda sobre Yeshua e Yahvé como a pedra de tropeço. Interessante isso, né? Yeshua é a pedra de tropeço e Yahvé é a pedra de tropeço. Yud-He Tsabaot, a ele santificai, seja ele o vosso temor e seja por ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Gente, está falando do Eterno em Isaías 8, 13 e 14. O Eterno seria pedra de tropeço. Olha só que coisa. E Yeshua também pedra de tropeço.
Está lá em Romanos 9, 32 e 33. Por quê? Porque não foi pela fé, mas por legalismo. Tropeçaram na pedra de tropeço, referindo-se a Yeshua. Como está escrito: eis que põe em si uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Nós temos visto, né? E aí, finalmente, nós vemos o Yeshua, o Adonai, como marido de Israel, e Yeshua como noivo. Olha só que coisa interessante. Lá em Isaías 54, 5, nós vemos o Eterno sendo chamado de marido de Israel. E lá em Apocalipse, ao longo de várias passagens do Apocalipse, em Jeremias 31, 30 a 33, em Romanos 11, nós vemos Yeshua como noivo que vem buscar a sua noiva, que é Israel, o remanescente de Israel. Olha só que coisa. Como aquele que crê pode ser bígamo? Não pode. Se o Yud Revavê e Yeshua fossem diferentes pessoas, Israel se casaria com dois. À luz das escrituras, só existe o casamento da noiva Israel com o Yud Revavê. E o noivo, na Brita da Chá, esclarecendo que Yeshua é o noivo. Da mesma forma, não tem outro pastor de Israel, somente o Yud Revavê. Eis que diz o Yud Revavê Elohim: eu estou assumindo o controle. Olha o que ele fala sempre: sou eu que assumo o controle, vocês não estão sozinhos. Procurarei por minhas ovelhas e eu mesmo cuidarei delas, assim como um pastor cuida do seu rebanho quando se encontra entre suas ovelhas dispersas. Também eu, o Eterno, Yud Revavê, também cuidarei das minhas ovelhas. Está lá em Ezequiel 34, 11 e 12. E Yeshua também se identificou como esse pastor. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Está lá em João 10, 11. E o livro do Apocalipse descreve que Yeshua apacentará o povo, porque o cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes de água da vida, e Elohim lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Maravilhoso isso, né? Eu vou parar por aqui. Porque gente, é muito maravilhoso. É muito, muito, muito maravilhoso o que o Eterno fala. Na semana seguinte, na próxima semana, a gente vai continuar, porque é muito versículo, é muito dado, é muita coisa para a gente estudar, para a gente ruminar, para a gente digerir, né? Para a gente ver. Não dá para a gente ver as coisas rapidamente. A gente tem que entender o seguinte: Yeshua como a palavra, aliança firmada pelo Eterno. A gente vai se aprofundar ainda mais e mais e mais. E gente, não são dezenas de provas, são centenas de provas nas escrituras de que o Eterno se manifestou Ele mesmo como Ruach HaKodesh e como Mashiach, e que Ele é Ele é errado. E reconhecer isso, viver isso, viver essa realidade, transforma a nossa realidade espiritual. Permite que o Ruach HaKodesh se derrame nas nossas vidas de uma nova forma, de uma forma mais intensa, de uma forma mais livre, de uma forma mais maravilhosa. E essa experiência que eu tenho tido na minha vida, essa consciência que eu tenho tido na minha vida, e eu agradeço muito, muito, muito ao Eterno por ter trazido para mim essa realidade, através de livros que eu li, através de pessoas que eu conheci, que eu sei que foi Ele que colocou na minha vida, experiências como a do Eduardo, como a de tantos outros. Ele está perto, gente. Pede para Ele te mostrar, pede para Ele te revelar o Filho,
e Ele vai te revelar o Filho. Qualquer que seja a tua crença, pede para Ele te revelar, porque eu tenho certeza de que Ele vai te revelar. Mas pede e abra sua mente, pede, busca com jejum, com oração, pedindo a Ele a revelação. Quando você estuda a Kabbalah, você aprende um pouco sobre a árvore da vida, que vai também nos revelar sobre Mashiach. E a árvore da vida é interessante, porque nós temos Keter, Hormá, Biná, e aí nós temos as outras Sefirot, né, que são, na verdade, que são sopros do Eterno, mas isso aí é outra história. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: nós temos 10 Sefirot, todas elas ligadas, entrelaçadas. Existe uma Sefirá que se chama Da'at. Eu costumo falar muito sobre isso, porque eu vejo isso muito na minha vida, eu vejo isso muito na prática religiosa do judaísmo messiânico. Da'at é conhecido dentro da mística judaica, da tradição judaica, como o conhecimento pelo conhecimento. O acúmulo de dados, conhecimento. Eu sei disso, porque tal rabino falou isso, aquele falou isso, porque está escrito assim, porque isso, porque aquilo. E ela está dissociada de todo aquele conjunto. E a própria mística judaica fala o seguinte, que Da'at pode ser tanto algo extremamente positivo, como algo extremamente negativo, extremamente diabólico, extremamente do opositor, dependendo da forma como você usar Da'at. Mas nós temos Hormá e Biná, sabedoria e entendimento, a revelação do Eterno, o conhecimento guiado pelo seu Espírito, pela Ruach HaKodesh, o conhecimento adquirido segundo a sua direção, o conhecimento adquirido em jejum e oração e profundo respeito pela vontade do Eterno, o conhecimento adquirido da profunda vontade de nos aproximarmos dEle, de conhecermos Ele mais intimamente. Que nós possamos andar por esse caminho, o caminho do conhecimento, do estudo, debaixo da orientação do Ruach HaKodesh, e não de nos enchermos apenas de conhecimento de letra morta, conhecimento técnico. Porque o próprio Rav Shaul, que era um erudito da lei, ele falou que considerava todas essas coisas como estrume por amor de Yeshua. E lá no Tanar está escrito, né? Aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Essa deve ser a nossa busca, essa deve ser a nossa glória, esse deve ser o motivo da nossa vida. Conhecer o Eterno, mas conhecê-lo pelo seu Espírito, pela sua Ruach, conhecê-lo em intimidade, conhecê-lo em oração, conhecê-lo em revelação, estudando sim, o estudo é muito bom, mas em equilíbrio, que Ele possa continuar nos revelando a sua verdade, que Ele possa continuar colocando em nosso caminho mestres que se fundamentem nas verdades históricas e não em distorções de achismos, não em teorias introduzidas por outras crenças, mas que nós possamos realmente ir à fonte e reconhecer e saber que nós temos que filtrar tudo pela Torá. Gente, eu vou parar por aqui, 18h32, já falei 1h30, a vontade é falar a noite inteira, né? A vontade é essa. Eu quero combinar com vocês também uma vigília, um tempo, uma imersão de leitura do livro de Mateus, para a gente ler todo mundo junto, porque a gente já viu que fica difícil, né? Cada um lê aos pedacinhos. A gente marcar aqui, ó, vamos passar aqui 3-4 horas, vamos pegar o livro, ler o livro todo junto de cabo a rabo, no Google Meets ou pela internet, para a gente ficar impregnada da essência daquilo que o Eterno nos manifestou e nos ensinou através de Yeshua, a vida dele do começo ao fim. Eu tenho certeza que quando a gente vai acabar, a gente vai estar cheio do HaKodesh. Gente, muito obrigada por ter estado comigo. Pode continuar escrevendo aí nos comentários, né? Eu vou ler todos agora, porque não dá tempo, a coisa é muito dinâmica, muita correria. Eu vou ler todos agora. Gabriela já respondeu alguns, nós vamos responder também. Eu quero agradecer você, Gabriela, Davi, por estarem comigo nessa jornada, a todos vocês, Eduardo, tem sido uma bênção, Luana, Carlos, todas as pessoas que estão conosco, né?
o Renê, o Rodrigo, a Luana Oliveira lá do Sul, né, que tem sido uma bênção, Marlon, deixa eu ver, Anderson, porque não se sintam inibidos de colocar a opinião de vocês, de contestar, porque é dessa troca que a gente vai chegar a uma conclusão. Enfim, Valéria, Sandra, todos aqueles que têm nos assistido, que têm estudado junto com a gente, né? Rosário, a Rosa, né? E todos aqueles que vão, o Jimmy, obrigada, gente, o Vitor, né? Todas as pessoas que estão nos assistindo, que têm nos assistido, que têm feito essa jornada conosco, muito obrigada, continuem, coloquem aí as suas ideias, seus acréscimos. Eu amo essa interação, é muito bom receber feedback de vocês, opinião de vocês, é muito bom essa troca com vocês. A gente tem sido, vocês não têm ideia de como a gente tem sido abençoado por esse retorno de vocês, as conversas que eu tenho tido com o Jimmy, com o Eduardo, com a Luana, com várias outras pessoas. Gente, tem sido maravilhoso, muito obrigado. Shabbat está acabando, mas Sukkot não acabou, né? São 2 dias, a gente não vai fazer a Havdalah hoje. Fiquem com o Eterno, que o Eterno abençoe vocês, e Hag Sukkot Sameach.